Por exemplo, os Flintstones, na Idade da Pedra, né? Porque casou lá atrás. Tá? Quando chega no presente, o desenho animado não casa não. Ah, mas tem os Jetsons, tem no futuro. Né? No presente, sabe quem casa? A gente. No presente, quem casa é a gente. Porque quem aguenta é a gente. Né? E aguenta tanto que tem gente que separa e depois... É um problema, né? Ou solução. Tem filhos que assistem os pais brigando, assistem os pais separando, e depois disso, eles adolescem, adultecem, e o que eles fazem? Casam. E ainda falam assim, com eles vai ser diferente. Todos vocês sabem, né? É uma beleza. Agora, olha só, realmente, desenhos animados não casam. A gente casa. Tá? E aí o livro dos Espíritos, na questão 695, ele coloca para nós que casamento é um progresso na marcha da humanidade. Mas por que é um progresso? Porque, olha, eu caso com determinada pessoa. Se eu caso com essa pessoa, eu aprendo a conviver com uma. Eu aprendo a conviver com essa pessoa, debaixo do mesmo teto. Tá? A partir dessa relação vem o primeiro filho. Eu aprendo a conviver com duas. Vem o segundo filho, eu aprendo a conviver com três. E o progresso começa no lar. O progresso começa no lar. O progresso começa na família. Olha o momento que o nosso país está vivendo hoje. A gente reclama do que está lá em cima. Mas aquelas pessoas que estão lá em cima saíram de onde? De dentro da nossa casa. De dentro da nossa casa. Ou seja, o desequilíbrio que está lá representa o desequilíbrio que está debaixo do nosso teto. Nós não vamos... Tem gente que está falando assim, que, vocês viram que em 2016 falaram que 2017 ia ser melhor. Para quem? Não sei para quem que falaram isso. Tá? E ainda estão falando que já está acabando. Não, deve estar acabando é o país, não é a crise. O país está acabando. Porque, veja bem, as coisas irão se agravar. Por que isso irá se agravar? Gente, isso não é adivinhação, não. Por quê? Porque para melhorar tem que ter uma melhora moral. Tem que ter melhora moral. Enquanto não tivermos uma melhora moral, não tem melhora das nações, não. Não tem melhora das relações, não tem melhora dos grupos sociais que conduzem as nações. Não tem. Não tem. Aí, pegando um exemplo dentro desse... Lembra da Copa do Mundo que nós tivemos aqui? Os japoneses foram assistir um jogo de futebol, Japão e não sei quem. E eles saíram tudo sacolinha, procurando lixeira. E os brasileiros rindo, lá, eles estão procurando lixeira para colocar o lixo. Mas o normal não é isso, não. O normal não é procurar lixeira para colocar lixo. Mas olha, é aonde reina a disciplina. Eles estão convivendo com a dor. Lá tem tsunamis, tem terremotos, e eles pegam fila para buscar água. Quando sofre um acidente, quando o caminhão lá tem acidente, eles vão até o caminhão para poder ver se o motorista precisa de ajuda. Aqui a gente aproxima do caminhão para saquear. Tem que chamar a polícia para cercar o caminhão acidentado, porque o povo vai avançar. Olha o nível da nossa disciplina. Tá claro? Então, nós não podemos almejar uma sociedade melhor porque nós ainda não conseguimos trazer o melhor para dentro de casa. Nós não conseguimos ter uma relação conjugal saudável. Uma relação pais e filhos saudáveis. Os nossos filhos, eles serão médicos, carpinteiros, motoristas, engenheiros, políticos, advogados. E eles estarão colocando em prática inúmeras vezes o que eles assistiram dentro de casa. Dentro de casa. Tá claro? E aí começa de um casamento saudável. Começa de um matrimônio saudável. Nós temos 3 tipos de casamentos. 3 tipos de casamentos. Expiatório, provacional e de almas
afins. Qual que predomina entre nós? Expiatório, provacional ou almas afins? Acho provacional. Ou expiatório. Você vê que eu estou falando para um grupo que é. Aquilo aparece jovem, né? Porque veja bem, quando eu estou falando com um grupo de jovens e pergunta assim, o que predomina? Aí os jovens respondem, almas afins. Que adora ser iludido. Tem que ser romântico. Isso, eu não estou negando que não, tem que ser mas nos romântico. 2 primeiros anos de qualquer relação, tudo alma afim. Depois o trem vai piorar. Não, mas depois continua afim de ir embora. Mas no início está todo mundo alma afim. Tá claro? Agora, quando eu trabalho com um grupo mais maduro, já estão casados há 8, 10, 15 anos, eles respondem provacional. Quando passaram-se dos 20 anos, já respondem expiatório. Porque para aguentar o que eu aguento, só espiando, só sofrendo. Tá claro? Agora, a gente vê aqui que o grupo aqui está de maduro para expiatório. Olha. Provacional para expiatório. Mas são os 3 tipos de casamento. Eu ainda é assim. O meu ainda é alma da filha. Acabou até chegar no segundo lua de mel. Então, ainda está afim. Daqui a pouco vai continuar afim. Se Deus quiser, não. Mas é importante que a gente conheça os 3 tipos de relacionamentos e como fazermos para ter uma relação adequada. Eu não vou dizer uma relação de almas gêmeas, tá? Que são as almas afins. Mas o início de relacionamento é isso mesmo. Predomina uma afinidade tão intensa que a gente sempre acredita que ali está a nossa alma. A gente é iludida porque a gente tem que casar, né? Então alguma coisa tem que acontecer. Até, gente, meu casamento é afim, viu, gente? Mas Do jeito que você está falando como dona, na verdade, eu estou vendo que ele está muito afim nisso. Está muito afim. Não, o meu é provacional, tô naquela coisa dos 15 anos, 17 anos. Mas eu tô dizendo assim, que é tão interessante esse encantamento, né, do princípio inicial, né? Porque se não houvesse, se não ocorresse, eu acho que ninguém casava, né? Eu acho que é interessante esse reencontro, né? Porque provavelmente é uma reencarnação, já é um segundo, terceiro encontro, né? E é importante que aconteça esse encantamento mesmo, sim, né? Ele é tão significativo, que ele acontece de tal maneira, com frequência nas relações, que no livro Vida e Sexo, no capítulo Casamento, que é o capítulo 7 do livro Vida e Sexo, o Emmanuel coloca para nós que quando a gente se casa, cai o véu do esquecimento. Legal. É por isso. E é legal quando fala cai o véu do esquecimento, que ele fala assim, o casal sai dos seus lares, ele sai da estabilidade dos seus lares, ou seja, do porto seguro do seu dia a dia para o mar alto das experiências. E aí agora a vida é do casal. Tá claro? Mar alto das experiências. Aí ele fala assim, e cai o véu do esquecimento. Quando cai o véu do esquecimento, a gente começa a aparecer com aqueles enjoamentos, né? Aquelas birras, aquelas confusões, o mal-estar. Tá claro? Porque cai o véu do esquecimento. Você começa a ter acesso àquela pessoa, não como inimigo de passado. Não. Mas você começa a ter acesso àquela pessoa como uma pessoa que você já tem conhecimento dela de passado. Pode ser desafetos, mas não inimigos. Não significa que todas as relações, dentro da família reúne os maiores inimigos. É claro que não, gente. Se todo mundo dentro de casa for inimigo, em casa vai virar um hospital psiquiátrico. Vai ficar todo mundo doido. Ninguém aguenta, não. Agora, tem afetos e desafetos. Aonde os afetos nos fortalecem para a gente superar as pequenas arestas que precisam ser podadas ali. Tá claro? Mas qual que predomina entre nós? Na maioria das relações. Provacional, expiatório ou almas afins? Provacional. A maioria é provacional. Tá? Provacional, não precisa da gente ficar historiando a respeito dele. São aqueles que acontecem no dia a dia. Você discute hoje, refaz amanhã, briga depois de amanhã, aí fica 3 dias emburrado,
E aí depois refaz de novo, porque sente falta de conversar com a capeta que está do seu lado. Aí você vai lá e faz as pazes. Aí dura mais 2 meses, depois acontece outro mal-estar. Mas é assim mesmo, isso é profissional. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Você está rindo, mas sua vez vai chegar. Aguarde. Não estou gorando. Mas como é profissional, faz parte. Tá certo? Agora. O expiatório é aquele que gera confusão. Gera confusão. Normalmente tem inimizade, é animosidade, ameaça de morte, muitas vezes desencadeia a morte. São relacionamentos expiatórios que trazem sofrimento. E eles podem durar séculos. Séculos. Tá? E o expiatório pode acontecer dos dois se separarem e a gente fala assim, mas era profissional. Não, às vezes é expiatório. Por exemplo, uma amiga encontra com a outra na rua e fala assim, tem 3 anos que a outra está separada, aí fala assim, sabe onde é que eu vi seu ex-marido ontem? Aí ela chega e fala assim, onde é que estava aquele cachorro? Quando só de responder desse jeito, quando fala desse jeito, já é expiatório. Porque já tem 3 anos que estão longe e a pessoa continua sofrendo. Ainda está ligado. Tá claro? Tá difícil? Tá fácil, tá? Mas olha só, nós podemos também contar que existem relacionamentos afins. Mas, para a gente não se iludir, Emmanuel diz assim, raríssimos são os casais que estão casados hoje na Terra e representam alma afim uma da outra. Raríssimos são os casais. E eu estou olhando bem para vocês desde o início, ninguém está com cara de raríssimo aqui. Embora alguns se acham. Mas olha, ninguém está com cara de raríssimo. Então, o Emmanuel coloca que raríssimos são. Ele coloca até que a gente está encarnado, muitas vezes a nossa alma afim está encarnada, mas em outra jornada. Um está no Brasil, o outro está no Chile. E não vão se encontrar. Não vão se encontrar. Mas aí tem aquela pergunta, existe almas gêmeas? Existe. Existe? Ah, existe. Eu acho. Até certo Só que é ponto raro, evolução, né? muito mais raro que a afim. Muito mais. Aqui, você está com um ar tão desolado. Eu acho que não. Eu acho que Eu acho que meu casamento é afim, porque são 26 anos juntos. Eu morava numa cidade. Eu também conheço um casal que tem mais de 30 anos junto. Apanha uma vez. A gente teve uma palestra semana passada aqui, nós dois, ele não veio hoje, mas ele estava aqui semana passada e ele falou assim, nossa, estou feliz que nós somos afins. E eu cheguei pra ele e falei assim, olha, acho que todo mundo dizendo que não existe tantos desafios como a gente imaginava. Já te respondi. Mas em relação a alma gêmea, eu fico pensando assim, nessa ligação realmente, né? De estar sempre juntos. Como você mesmo disse, pode ter alguém que foi um afim, está lá no Chile e outro aqui no Brasil. Né? Então, assim, eu não entendi ainda o contexto, por isso que eu fiquei assim, meio na dúvida de responder. Não, aí se olha existe só, ou não. quando a gente faz referência a almas gêmeas, e aí a gente faz referência a almas afins, nós estamos colocando como sinônimo. Existem almas gêmeas. Olha o que Emmanuel coloca para nós, aí está no livro Consolador, por volta da pergunta 323, ele começa, 324, 25, 26, ele vai falando sobre almas gêmeas. E ele coloca para nós assim, cada alma tem no espaço sideral uma alma gêmea da sua, que te fortalece e te anima no movimento propulsor do processo evolutivo. Olha que coisa linda. Porque você sabe que vai encontrar com essa pessoa. Isso é muito bonito. Gostaram? Muito bacana. Agora, Emerson, eu acho também que essa sensação de profissional, afinidade ou alma gêmea, isso depende também muito do amadurecimento do espírito, de entender o que é o amor.
Porque eu vejo que muitas das vezes as expectativas de um amor romântico, né, de um amor assim intenso o tempo todo, durante toda a vida, isso realmente nos frustra, porque não é isso. Mas quando você tem maturidade espiritual para entender que aquilo é uma ligação estável, forte, madura, você começa a interpretar de uma outra forma também, sem expectativas. Sim. E talvez a sua interpretação naquela relação é que vai te dar a sensação de afinidade, de provacional, de expiação ou não. Porque, por exemplo, você pode casar com uma pessoa que em estágio, a princípio, uma relação de expiação, mas com o seu nível de maturidade vocês vão se acertando, vocês vão se lapidando, você vai reconhecendo qualidades, defeitos, aí passa a ser mais afim, né? Sim. Você passa... Aumenta a proximidade. Exatamente. Então, eu acho que o aumento da proximidade é com o aumento da maturidade também. Sim, aí quando você falou no início sobre a questão do amor, até para a gente entender o que é o amor. Até para a gente entender. Porque, veja bem, sabe como que André Luiz define o amor? André Luiz define assim: o amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Aí. Ou seja, cada um ama de um jeito. Tem gente que tem agressão física e eles chamam aquilo de amor. E nós não podemos contestar, é a forma que eles têm de amar. É a forma que eles têm. Eles não conseguem nem se afastar um do outro. Agora, nós chamamos de amor doentio? Depende. Para nós, às vezes, ele está doentio, mas para eles está ótimo. Tá claro? Apanhar de manhã ou apanhar uma vez por semana, às vezes faz bem para eles. Tá claro? Ainda tem um ditado que fala assim: os brutos também? Todo mundo conhece, né? Ditado todo mundo conhece, mas aí não deixa de ser uma relação. Na nossa ótica, não deixa de ser uma relação de sofrimento. Tá claro? Agora, a alma afim, ela existe. Emmanuel mesmo, ele faz referência à alma afim. Aí o que... Olha só que interessante. No livro Consolador, no final, tem assim, nota do tradutor. A Febe questiona o Chico e fala, porque essas perguntas do livro Consolador é um livro só de perguntas e respostas. O livro Consolador, quando o Chico pergunta, o Emmanuel responde. O Chico pergunta, o Emmanuel responde. E aí, lá em nota do tradutor está escrito assim: pede ao seu pré-claro orientador que faça as observações sobre almas gêmeas, porque, segundo o que estudamos no livro dos Espíritos, não existe almas gêmeas. Se aí, olha a coordenação da FEB, da Federação Espírita Brasileira, pedindo o Chico para conversar com o Emmanuel, porque o livro dos Espíritos fala que não existe almas gêmeas. E aí o Emmanuel pede o seguinte: respeitosamente, confiando no trabalho dos coordenadores da FEB, peço que permaneça as informações que coloquei no Consolador sobre almas gêmeas. O que o livro dos Espíritos fala que não existe são almas metades. E lá tem o item, almas metades. Não existe alma metade. Alma gêmea significa que cada um tem a sua individualidade. E alma metade é uma individualidade para duas almas. Isso não existe. Tá claro? Se você pegar uma laranja e partir a laranja, o gosto dessa parte é o mesmo gosto dessa parte. Tá claro? E almas gêmeas significa que os dois estão juntos, mas cada um tem a sua individualidade, seu jeito de pensar, de agir, de colaborar, de atrapalhar, mas são afins. Aí a gente acha que alma gêmea, os dois têm que estar fazendo a mesma coisa. Quem leu há 2000 anos, Emmanuel foi casado com a alma gêmea dele. E o que ele fez com a alma gêmea dele? Não, Nossa Senhora não, me conta. Aliás, Nossa Senhora devia estar bem longe na hora que ele fez. Lembram quem leu há 2000 anos? O que aconteceu com Lívia? Lívia foi para a arena. E ela morreu como cristã. E ele era um dos que estava lá em cima, vendo o sacrifício dos cristãos. Mal descobrindo ele só descobriu dias depois, porque ele já estava emburrado com a esposa dele dentro de casa. Ele já tinha brigado com ela dentro de casa. E ele a delegou para a parte serviçal da casa. Por quê? Porque ela era cristã. E ele não concordava com as posturas do Cristo.
Tá claro? Então ele rompeu relações com ela. Ela passou a ser uma das serviçais da casa e ele continuou sendo o senador. No momento que ela foi presa como cristã, ela troca de vestimentas com uma das serviçais dela. Porque ela queria, pelo menos na hora dela ir para a arena, ela ir com uma roupa mais simples. Parece que ela vai ver... Eu não lembro se é nesse. A Casa do Caminho é nesse? Não. Não é esse? Não, me provoca Mas não. parece que ela... Me irrita não. Não me irrita não. Não é essa obra não. Mas ela, então, ela vai para numa reunião cristã, vou falar Várias. assim, não lembro mais. Só que ela precisava, ela não podia ir com as vestes que ela estava. Ela troca com a serviçal, vai. E lá... Não. Ela troca nas vestes na hora que vai para a arena. Elas já estão presas. Na hora que ela está indo para a arena, aí ela pede a serviçal dela para elas trocarem de roupa. Porque ela queria, na hora de se apresentar na arena, com a roupa da serviçal. Já que ela sempre teve roupas da nobreza. E aí a serviçal não quer fazer isso porque se envergonha, porque afinal de contas, a serviçal que também era cristã, afinal de contas, era a roupa da matrona ali, da chefe, né, da líder, e uma mulher que ela admirava. Então, mas ela aceita depois trocar, e aí na hora que os soldados vêm para prendê-las e levar para a arena, a empregada está com a roupa da nobreza. Aí fala, não, para ela estar com uma roupa dessa... Ela é filha de ela é esposa de algum nobre que está aí na arena. Essa aqui deixa separado. E aí ela fica do lado de fora e ela não vai para a arena. E a Lívia, que trocou de roupa, com a roupa da serviçal, vai para a arena. O Emmanuel lá em cima, o senador Públio Lentulus, assistindo o sacrifício dos cristãos e assiste a própria esposa, sem ele dar fé que era a esposa que estava naquela roupagem. E ele só vai descobrir isso dias depois, quando ele estava em casa. Que aí ele vai estabelecer, vai perguntar por ela, né? Já tem dias que eles nem conversam, então ela não apareceu nos olhos dele. Tá claro? E era a alma gêmea. A tal ponto dela ter sido recebida por Jesus logo que ela desencarnou, e o Emmanuel tem quase 2000 anos que ele está lutando para se encontrar com ela. Ele encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, para ele fazer movimentos de melhora e encontrar com a alma afim. Tudo bem? Então a alma afim existe. Mas o Divaldo Franco conta uma história pra gente assim. Um casal chegou em São Paulo, uma pessoa chegou em São Paulo conversando com o Divaldo e falou assim, Divaldo, eu estou com um problema e preciso da sua ajuda. É mesmo, meu filho? O que houve? Divaldo, como você sabe, eu sou casado. Ah, meu filho, isso não é um problema, isso é a solução. Não, Divaldo, mas eu descobri minha alma gêmea e minha alma gêmea não é a minha esposa. Ah, meu filho, você está com problema mesmo. Aí você está com problema. Divaldo, mas eu já pensei na solução. Qual solução você pensou, meu filho? Divaldo, eu gostaria que você conversasse com o Dr. Bezerra de Menezes e conversasse com ele, porque como ele é o mestre na reencarnação e na desencarnação, ele vai desencarnar a minha esposa, eu vou me casar com a minha alma gêmea e a minha esposa vai nascer nossa filha. E o Divaldo fala que ele até chorava quando ele falava, de tão sentido que ele estava com aquela proposta. Aí o Divaldo foi embora para a Bahia, né? Falou, eu não vou, veio a reunião mediúnica e falou, eu não vou ocupar o Dr. Bezerra com essas questões, deixa para lá. Veio a reunião mediúnica, o Dr. Bezerra se manifestou. E aí o Dr. Bezerra atendeu um, atendeu o outro, e falou para o Divaldo assim, quanto à proposta do nosso irmão de São Paulo, e o Divaldo não tinha falado nada, diga ao nosso irmão de São Paulo que como ele me vê mestre na reencarnação e na desencarnação, basta ele me autorizar. Eu vou desencarná-lo, eu caso a alma gêmea dele com o terceiro gêmeo e ele vem filho da alma gêmea dele. Aí ele não gostou não. Ele falou, não, então eu vou ficar com a minha esposa. Certo? Agora, vocês veem, o que eu fico pensando, vocês já notaram como que a alma gêmea só chega atrasada? Ela só chega depois que a pessoa casa. Ô, gente, por que a alma gêmea todas são retardatárias? Eu nunca vi uma alma gêmea chegar primeiro, ela só chega depois.
Depois que você está no relacionamento que não deu certo, infrutífero, com traição, com mal-estar, com fofoca, aí chega a alma gêmea. É desgraça isso. Tá claro? Ou seja, na realidade, não é necessariamente a alma gêmea. São os nossos vínculos que estão todos reencarnados. Tá? Os nossos vínculos estão todos reencarnados. Então, não é porque eu nasci que os meus vínculos de outras épocas vão ficar no plano espiritual. E só vai nascer aquela com que eu vou me casar. Não. Vai nascer aquela com que eu vou me casar. E os outros vínculos estão todos aí. Ah, mas se a gente envolve aqui, envolve ali, envolve acolá, é a falta de disciplina. Falta de lealdade, falta de fidelidade. Tá claro? Mas os vínculos estão todos na Terra? Estão. Aí você está num relacionamento com dificuldades, depois de 3, 5, 8 anos. Aí aparece uma outra pessoa, é uma gêmea, não, aquilo ali é mais um vínculo. Tanto que se você desfaz aqui e começa ali, dura 3 anos, depois descobre que não é aquela, porque aparece outra alma gêmea, e vai sempre aparecendo uma alma gêmea. São as nossas dificuldades aí de colocar, de sermos fiéis à relação que a gente está escolhendo. Entenderam? É que a gente é quadrigêmeo. Quadrigêmeo. É esse monte de gêmeo. Gente, é bom quando o povo branco faz isso, que fica vermelho, né? Tá corada como se tivesse vindo da praia. Então vocês imaginem que aí entra a nossa dificuldade. Quando o mal-estar começa a aparecer na relação, daí a pouco, o casal que está com dificuldade principal do casal hoje, que é diálogo, principal dificuldade, os casais não querem conversar, daí a pouco nós estamos com problemas graves na relação. Tá? E aí, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai falando sobre casamento no capítulo 7. E aí no versículo 28 ele coloca assim: mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. Olha só, se te casares, não pecas. Ou seja, casamento é uma opção. Você casa se você quiser. E se não quiser, não casa. Ninguém é obrigado a casar, não. Ainda mais na nossa geração. Aí é que não é mesmo. Tá claro? Você casa se você quiser casar. E se não quiser casar? Não casa. Agora, se te casares, não pecas. Tá? Ou seja, se envolveu com casamento, não peca significa não busque aventuras fora do relacionamento. Não busque outras experiências fora do relacionamento. Não pecas. Aí quando Paulo fala assim, e se a virgem se casar, ele não está falando a virgem, a mulher. Ele não está falando disso. Ele está falando a pessoa virgem se casar. A pessoa. Por quê? Porque tem pessoas que são virgens. Não é virgem se já transou, se não transou, não. Virgem de sentimentos. Virgens de emoção. Virgens de vivência afetiva, espiritual, emocional. Virgens. E aí essa pessoa, por exemplo, conheceu, eu tive um primo que ele conheceu uma garota quando ele estava com 12 anos e ela com 11. Eles começaram a brincar de namorar. Brincar de namorar, por volta de 15 anos eles já estavam namorando sério. 20 e poucos anos os dois se casaram. Eles ficaram casados mais de 30 anos, tiveram 3 filhos. Depois ela desencarnou vitimada pelo câncer. Tá? E hoje ele está sozinho, faz as atividades dele, faz tarefa aqui, acolá e tal, e ela já está desencarnada há mais de 8 anos. Tá claro? Ou seja, que eles têm uma afinidade muito grande é inegável. E quando conversando com eles, já apareceu outra pessoa e falou: Emerson, nunca, e olha, se tivesse aparecido eu te diria, ainda mais agora que eu estou viúvo, nunca tive um envolvimento com outra pessoa. Nunca. Foi sempre ela. Aí vem a história da colocação de Paulo. Se te casares, não pecas. Se a virgem, ali então nós tínhamos 2 pessoas virgens do sentimento, da emoção, da vivência. E se casaram. E aí ele fala, não pecas, ou seja, não busque aventuras. Tá claro? Mas, olha o que ele coloca.
Os tais, ou seja, os casais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Paulo é até gentil, né? Ele primeiro fala pra você não casar, tal. Depois fala assim, ó, mas se você casar, você vai ter problema. Ele já está avisando. Aí tem gente que depois de casar fala assim, eu não sabia que você era desse jeito. Aí é mentira. O Paulo já fala que vai ter problema. Então, não existe casamento sem problema. Não existe. Tá claro? Por mais que os dois estejam apaixonados, que na hora que a gente está na reunião eles estão se beijando. Por mais que esteja, o problema vai chegar. Quando o problema não é com o palestrante, vai ser debaixo do mesmo teto. Viu como é que a gente pega o flagrante? O bom é que a câmera não pegou. Então vocês imaginem bem, os tais terão tribulações na carne e eu quereria poupar. Ou seja, aí vem o outro lado, né? Já que o nosso tema é matrimônio e divórcio. E aí eu pergunto para vocês, o que dizer da separação? Nós podemos ou não podemos separar do outro que a gente se casa? Se não tiver amor, deve. Podemos. Se não tiver amor, deve. Não, se tiver amor, é melhor não casar, né? Mas às vezes o amor se torna outro também, né? Eu já vi pessoas se divorciando e se tornarem grandes amigos. Sim, depois do divórcio. Eu acho que... É real. Não. O pessoal tá rindo, é verdade. Não, eu tô dizendo assim, por exemplo, eu sou psicóloga e ouço muitas histórias, né? Então, já aconteceu de, por exemplo, das pessoas irem pro consultório, não terem um motivo agravante para se separar, mas dizem, o amor, aquele amor de homem para mulher, acabou. Mas a gente tem aquela fraternidade, o carinho, o respeito. A gente não briga, não tem briga. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, né, quando o divórcio acontece assim, dessa forma, que há uma transformação de amor, né, uma forma diferente de amar, eu acho, por exemplo, que quando você tem um filho com uma pessoa, eu acho que você não deixa de amar aquela pessoa nunca, né? Aquele carinho, aquele respeito. Não é assim não. Eu tô dizendo Não assim, adianta você vir com a teoria do consultório, não, que eu conheço, mas não é assim. Não, tem casos e casos, mas eu tô dizendo que existem pessoas que têm esse conceito, né? E esse valor. Né? Que não tem um amor de homem para mulher, mas tem um outro tipo de amor. Mas não é assim não. Tá tudo bem, a metade tá certa, a outra metade. Tem hora que mesmo tendo filho, você quer ver o outro pelas costas. Isso quando não promete ódio pro futuro. Quando não promete ódio por séculos. Quando não promete por milênios. Bom, então como vocês estão achando que eu estou brincando, agora vem o lado sério da história. Há 150 anos antes de Jesus, Mário estava casado com uma mulher e os dois tinham um filho. Só que ele não concordava mais com a relação e queria separar dela. E o filho optou em ficar com Mário, o pai. Mário era comandante de tropas e ele tinha outros colegas que comandavam outras tropas também. A mulher de Mário, ela começou a fazer complôs contra ele, mas ele era tão carismático, ele atraía tanto a atenção das pessoas, ele era tão fraterno, tão empático, que ninguém se propunha a brigar com ele aí contra as ideias dele e tal. E aí essa mulher foi ficando sozinha nos intentos dela. Ela ficou tão sozinha que o dia que ela esteve de frente para ele, ela colocou para ele assim: um dia eu vou te enforcar. Escuta o que eu estou te falando. Um dia eu vou te enforcar. Ele escutou aquilo ali, não assimilou aquela informação e foi envolvendo com a sua vida, cuidando do filho, etc. e tal. Passaram-se os anos, passaram-se os séculos, quase 2 milênios depois, por volta de 1790, nós vamos encontrar alguns personagens dessa trama reunidos em Minas Gerais. No movimento da Inconfidência Mineira. E no movimento da Inconfidência Mineira, aquele que idealizou a Inconfidência Mineira, que foi Tiradentes. Tiradentes é a reencarnação do Mário 150 anos antes de Jesus.
Os comandantes de outras tropas era o grupo dos inconfidentes que reencarnaram junto com ele, para poder fazer um movimento de despertamento da nação brasileira para a liberdade da coroa portuguesa. Mas a rainha de Portugal, quando recebeu a informação de que estava acontecendo um levante, ela começou a ter sonhos com os inconfidentes e programou que todos iriam para o enforcamento. E aí, faltando apenas 2 dias para a data marcada para o enforcamento, ou seja, depois de 3 anos de prisão, ela sonhava com um deles. E esse que ela sonhava, ela falava que era um monstro que a perseguia. Ela acordava falando de pesadelos cruéis. Ela estava sonhando com o próprio Tiradentes, que ele pedia para ela para liberar os amigos, porque ele era o criador de toda a trama. 2 dias antes, ela manda os inconfidentes para o degredo e ela manda para o enforcamento Tiradentes. Ela, Dona Maria I, que nós conhecemos como a Rainha de Portugal, ou na nossa história, Dona Maria I, a Louca, ela enlouqueceu após o enforcamento. Por quê? Porque ela colocou em ação o plano que ela tinha construído há 2000 anos atrás, porque ela era a ex-esposa de Mário há 150 anos antes de Jesus. Aproximadamente 2000 anos. 2000 anos de ódio. 2000 anos de ódio. E aí eu volto na colocação da doutrina espírita. Nós podemos separar? Sim. Podemos. Se a relação está conflituosa, está agressiva, gente, olha, é o melhor que a gente possa fazer. Tem pessoas dentro do movimento espírita, não, a gente não separa não, porque se a gente separar, vai voltar junto na outra. E essa eu vou até o final, para não ver nunca mais. Eu lamento por quem fala isso, porque tem que aguentar nessa e na outra. Vai aguentar de novo. Vai aguentar de novo, e talvez até mais vezes. Até amar. Até amar, que desgraçado. Vai. Porque veja bem, olha só. Se por um acaso a relação ela é conflituosa, ela é agressiva, ela é desinteressante, não tem mais admiração dos dois. Aí tem gente que fala assim, a doutrina espírita fala que não pode separar. Gente, a doutrina espírita não fala isso em lugar nenhum. Ah, mas tem espíritos que falam. O que eles falam é que é para nós lutarmos no nosso limite. Isso eles falam. Não é qualquer briguinha que é para gerar separação, não. Ah, tá casado 1 ano, tá casado 5 anos, 8 anos, brigou, separa. Vai começar um outro relacionamento, vai brigar de novo, vai separar de novo, começa, separa, e vai ser assim. O que eles propõem é para a gente lutar na nossa relação. Ou seja, o primeiro ponto da luta se chama diálogo. O primeiro ponto é diálogo. Os casais não querem conversar. Aí vem a pergunta 697 do Livro dos Espíritos. 697. É repreensível ao homem a separação? E ele coloca, a separação é uma lei humana e não uma lei de Deus. As leis de Deus é que são imutáveis. Ou seja, se é uma lei humana, é uma lei que pode ir e vir. Ir e voltar. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que está intitulado Não separeis o que Deus juntou, esse título do capítulo é uma fala de Jesus, que Jesus coloca para nós. No capítulo 19 de Mateus, ele coloca para nós assim, aquele que Deus ajuntou, o homem não irá separar. É o título do capítulo 22 do Evangelho. O que Jesus está dizendo para nós? Tem determinadas relações que foi Deus quem juntou. Agora, no item 3 do capítulo divórcio, ele coloca assim, não existe relacionamento conjugal aonde os dois, diante de um juiz, na assinatura do papel, vai fazer com que desperte o amor em seus corações. Não existe. Não é porque estamos na frente de um juiz assinando um documento que vai despertar amor, não. Aí no item 5 chama-se o divórcio. E ele fala que o divórcio é para consolidar aquilo que de fato já está separado. Já está separado. Está claro? É a consolidação. Agora, é uma proposta da espiritualidade a gente separar? Não. Não é a proposta dos espíritos. Nós vamos lutar até o final.
Agora, aí entra aquele ponto que eu coloquei para vocês. Se os casais não conversarem, gente, não tem acordo. É muito comum, a hora que os dois vão conversar, a hora que os dois estão brigando, tem uma discussão, não tem diálogo. Tudo bem. Por que não tem diálogo? Porque eles assumem uma posição de emburramento. O que é emburramento? O homem bate a porta, bate a janela, e a mulher? Ela faz um bico com o tamanduá, tem inveja dela. Tá claro? Isso é a posição de emburramento. Você sabe o que é emburramento? É emburramento. Depois vocês divirem lá na CID, vocês vão encontrar. É encontro do burro com o jumento. São os dois que estão dentro de casa, gente. Aquilo ali não vai dar em nada. Os dois emburrados não vai dar em nada. Refaz aquilo ali. Refaz. Alguém tem que reconhecer que está errado. Dois certos não dá, porque isso é briga de arrogantes. Tá? Pode falar. Está se tornando tão comum separar e casar de novo, que eu fico me questionando se já não está tendo planejamento espiritual para você casar 2 ou 3 vezes. Assim, vai ficar todo mundo contra o planejamento espiritual para sempre. Assim, pode ser. Vai. É possível. É possível. Veja bem, existe planejamento espiritual para 2 casamentos ou 3 e tal? Existe. Mas veja, as condições são diferentes. Nós vamos ver o André Luiz caminhando no Bosque das Águas no livro Nosso Lar, aonde os casais se reúnem fazendo a preparação da reencarnação deles. E aí tem um homem lá abraçado com 2 mulheres. E aí o André Luiz fala, uai, mas se eles vão reencarnar no Brasil, lá não é permitido bigamia? Ele fala, é verdade, mas ali são 3 espíritos afins. Ele vai se casar com uma, e depois de um determinado tempo ela retornará para o plano espiritual na hora que ela tiver completado a tarefa, e ele vai se casar com a segunda, e os 3 estarão fazendo um movimento de progresso juntos. Ali são 3 espíritos afins. Agora, olha como é que o brasileiro adora dar um jeitinho. O brasileiro adora dar um jeitinho. Porque veja bem, já está acontecendo tanta gente que casa, separa, porque a ideia dela é o seguinte, o plano espiritual já deve estar fazendo esse projeto. O negócio é esse mesmo. Isso se chama jeitinho brasileiro. É humanizar os espíritos de luz, né? Não, é exatamente. Humanizar. Trazer os espíritos de luz pra cá e eles começarem a se materializar. Agora, nesse caso, Emerson, que eu te falei, né? O momento do divórcio, né? Existem divórcios, como você disse, né? Que é impossível ficar junto, então quer dizer, é melhor estar separado do que junto. Mas e quando você tem esse divórcio, igual eu te falei, né? Que é uma coisa consensual, tranquila, as pessoas continuam vivendo, sendo pais das mesmas crianças, tendo essa amizade. Isso aí já não é... eu poderia interpretar... cumpriu aquela tarefa com aquela pessoa de casamento, agora é uma outra forma, assim? Não, existe eu não essa sei, possibilidade? existe essa possibilidade. Eu não posso dizer que assim será, mas existe essa possibilidade. Por quê? Porque eles se separaram, têm uma relação ótima, são ex-marido e ex-mulher, mas são atuais pais. Não existe ex-pai e ex-mãe. Tá? Então existe a possibilidade deles estarem trabalhando isso aí e criar um movimento diferente de futuro? Claro que existe. Porque senão fica parecendo também só existe se for até o final resgatando e brigando e agredindo. Não. Agora, tem uns que separam e aí quando a gente fala assim, mas vai voltar junto. Às vezes não vem junto como marido e mulher. Vem junto como irmãos. Gêmeos. Chipófagos ligados pela bacia. É claro? Ou seja, na realidade, o que a espiritualidade coloca para nós? Que se nós temos que cumprir com determinado grupo, nós iremos cumprir. Agora, é claro que se aquela pessoa ganha um salto na escala evolutiva, o meu problema continua. Eu estou aqui envolvido com diversas viciações, e a pessoa que veio para me ajudar, ela vai compreendendo, vai suportando, vai superando. Quando a gente desencarna, eu estou ali gemendo nas trevas. E ela está ganhando outros padrões espirituais. Ela pode até me ajudar, ou não, ela já... Tá claro? Outro exemplo, no livro Nosso Lar, André Luiz, quando está conversando com a mãe dele, qual a pergunta que ele faz para a mãe dele? Cadê o meu pai? E aí o que ela responde? Meu filho, o seu pai, quando esteve casado comigo,
embora a gente nunca ficou sabendo, ele esteve envolvido com 2 outras mulheres no plano físico. E hoje ele está enredado com essas 2 mulheres no plano inferior. Aí o André Luiz fala assim, e como a gente vai fazer para ajudá-lo? Você vai ajudá-lo com orações. Na condição que eu estou, eu pedi a Deus que me permita reencarnar de novo. Novamente eu vou receber o seu pai como meu marido. E essas 2 mulheres que foram amantes dele e desenvolveram um ódio por mim, elas vão vir como nossas filhas. E por ele, elas não vão ter mais um amor sensual, mas um amor filial. E eu terei por elas um amor maternal. E nós 4 estaremos refazendo o nosso projeto reencarnatório. Olha a evolução dessa bendita. Tá claro? Olha a evolução. Por quê? Porque a primeira ideia nossa é assim, na hora que terminar, eu não quero ver nunca mais. Só de a gente falar que não quer ver nunca mais, gente, já estamos queimando o fogo do inferno. Tá claro? Por quê? Porque ele é um projeto. Ainda que não dê certo, não quer dizer que eu não vou querer ver nunca mais. Olha, nós vamos reconstruir. Vamos fazer movimentos de reconstrução. Tá claro? Pode não ser como marido e mulher. Mas podemos vir como pessoas afins e trabalhar juntos aí em projetos futuros. Acho que existem várias formas de amor. E aí entra a espiritualidade trabalhando conosco, porque nossa cabeça que é fechada, os nossos conceitos são limitados. Tudo bem? Mas aí você está querendo dizer que pode ser que o casal venha toda encarnação como um casal, ou não? Não, pode ser ou não. Vou voltar então no livro, no Nosso Lar do André Luiz. Lembram a senhora Laura, que é uma das orientadoras do André Luiz no livro? Ela chega e fala com o André Luiz assim, estou preparando a minha reencarnação. Tive acesso ao arquivo daquilo que eu fiz no passado para corrigir determinados enganos. E olha que ela está em excelente condição no plano espiritual. Tive acesso aos arquivos e vou retornar com aquele que foi o meu marido. Ah, você vai retornar com o Ricardo? Sim, o Ricardo já está reencarnado. E eu vou retornar daqui a pouco. Ele tem alguns anos, já tem 2 ou 3 anos de idade. E aí futuramente nós nos conheceremos, nos casaremos de novo. Aliás, já tem 300 anos que a gente reencarna e desencarna como marido e mulher. 300 anos que eles estão juntos. E ela deseja voltar junto com ele. Então pode vir junto? Pode. Pode ser como afeto? Pode. Às vezes vindo como desafeto, às vezes não os 2 como desafeto. Às vezes um já vem como missão para poder ajudar o outro no projeto de reconstrução. E existem amores, né, que, pelo relato da história, né, porque que a gente vem de um meio católico, a maioria de nós, né, quando fala de Clara e Francisco, por exemplo, esse amor espiritual que nunca foi sensualizado, nunca se tocaram, mas tinha esse amor acima de todos os conceitos de amor, né? Sim. Então, talvez aí, não necessariamente a alma afim ou a alma gêmea tem que vir como marido e mulher. Eles tinham uma missão espiritual juntos, né? Mas não necessariamente conviver como homem e mulher. Porque... Aí entra aquele ponto que eu coloquei. As nossas almas têm várias vinculações que estão todos encarnados. Então tem pessoas que a gente tem mais afinidade e outras que a gente tem menos afinidade. E quem tem mais afinidade quer dizer que, ai meu Deus, será que eu casei errado? Era o que eu teve? Não, gente. São afinidades. Agora, aquela pessoa que a gente se consorciou, aquela ali é que está dentro do nosso projeto. Ah, pode acontecer de casar errado? Pode. Pode casar errado. Mas quando casa... quando o mundo agora já está achando que casou errado, né? Eu vou te falar. A gente não pode dar uma pista. Guto, que tá vindo aí, protagonidade. A gente não pode dar uma pista. Porque olha só, na realidade, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho lá no livro Os Mensageiros. No livro Os Mensageiros tem um capítulo intitulado A Queda de Otávio. Otávio, ele foi resgatado das zonas de sofrimento por 6 espíritos que o ajudaram. E esses 6 espíritos que o ajudaram também o orientaram depois que ele foi resgatado por 30 anos. E durante 30 anos ele frequentou escolas, aprendeu, estudou, ajudou, colaborou. Ele fez um monte de coisa no plano espiritual. E aí quando foi construído o projeto reencarnatório dele, ele colocou que ele gostaria de vir com mediunidade e vir solteiro.
para ele poder trabalhar de forma mais afim dentro da área, com mais afinco na mediunidade e no processo de restauração das destruições que ele promoveu no passado. Como os 6 espíritos que o ajudaram também precisavam reencarnar, ele se comprometeu a vir primeiro e ele ajudaria os 6 espíritos em gratidão ao que os 6 fizeram por ele no plano espiritual. Tudo bem? Está construído o projeto reencarnatório. Otávio reencarna filho de um casal cuja mãe o encaminha desde cedo para a evangelização da criança. Quando ele estava na adolescência, ele já tinha 3 irmãos. A mãe dele desencarna. Ele estava por volta de 12, 13 anos, a mãe desencarna. 3 anos depois, aproximadamente, o pai se casa com uma outra mulher viúva do seu primeiro relacionamento. E aí, essa mulher que era viúva tinha 3 filhos. Ela traz esses 3 filhos para casa. Naquele momento estava o pai, a madrasta, Otávio, mais ou menos 16, 17 anos, e os 6 espíritos que ele se comprometeu. 3 irmãos biológicos e 3 irmãos afetivos. Daí a pouco ele começa a se afastar da casa espírita, do grupo de jovens, a mediunidade se aflorando, a mãe começa a intuí-lo no plano espiritual para ele insistir na casa espírita, os colegas da casa espírita vão chamando, os amigos vão chamando, e ele não retorna para o movimento espírita. Por volta de mais ou menos 19 anos, e ele escutando da mãe dele para poder ajudá-la no processo de educação dos meninos. E ele vai ficando com raiva da madrasta e abandonando os 6 irmãos. E aí, por volta de mais ou menos 19 anos, a mãe dele, a madrasta, desencarna. O pai é internado 1 ano, 1 ano e meio depois, é internado no leprosário. E aí ele estava por volta de 21, 22 anos, só ele e os 6 espíritos que ele se comprometeu. E aí ele vai ao médico. E ele está triste. Aí na hora que ele vai ao médico, o médico pergunta para ele assim: você já teve relações sexuais? Ele responde: não, não tive. É isso que está te faltando, por isso você está desse jeito. Por isso está desse jeito. Forte, saudável como você tem que ter mulher na sua vida. Não tem jeito de você ficar assim. Você tem que ter experiências sexuais. Enquanto você não tiver, você não vai melhorar. Ele começou a ter experiências sexuais. Uma atrás da outra. Daí a pouco, uma mulher apareceu grávida. De um padrão moral muito inferior àquele que ele tinha se preparado no plano espiritual. Quando ela se viu grávida, ele foi coagido a se casar com ela. Ele se casa com essa mulher, abraça aquela esposa e aquela gravidez e abandona os 6 espíritos que ele se comprometeu. E aí a espiritualidade começa a refazer o projeto reencarnatório dele. Porque ele tinha que cuidar dos 6 e ficar solteiro. Ele casou e abandonou os 6. E aí ele chega e fala para o André Luiz assim: e essa mulher e este filho se encarregaram de me proporcionar a vingança para os 6 que eu abandonei. Porque ali começou todo o meu desespero e a minha infrutífera reencarnação. Porque desencarnei vitimado pelo suicídio por volta de 40 e poucos anos, em função das viciações que ele abraçou. E ele encerra o capítulo, está no capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Ele encerra o capítulo já vivendo as dores do campo moral em função das escolhas ruins que ele fez. Então, mesmo fazendo escolhas ruins, a espiritualidade ela vai nos direcionando para que dê certo. Aí volta o projeto reencarnatório. A gente muda o projeto, mas a espiritualidade ainda assim nos favorece. E, gente, nosso tempo já passou. Nós podemos ir embora? Posso falar com vocês o seguinte. Eu sei que esse tema, na realidade, a gente costuma fazer seminários. Esse tema ainda gera muitas questões para a gente trazer. Eu gostaria que, se vocês tiverem a chance, o livro Desafios da Educação é um livro só de perguntas e respostas que fala de relacionamentos. Relacionamento nosso com a doutrina, o nosso entre casais, dos pais com os filhos. Adotem no culto no lar. Ajuda muito no processo de esclarecimento. Mas é importante que os casais dialoguem. O problema que nós estamos tendo hoje, para a gente fechar, quem fala mais, o homem ou a mulher? Não, quem está falando homem é de vingança. Isso é vingança, não tem jeito. Está com raiva, aí fala que é o homem. Mas a pesquisa, isso é científico,
tá? Não é falando mal desse ou daquele. A pesquisa diz o seguinte: o homem fala em média 3.000 palavras por dia. A mulher fala em média 12.000 palavras. A mulher fala em média 4 vezes mais que o homem. Mas é porque o homem repetir. Esse mesmo. O que está acontecendo nos diálogos? A mulher fala e ela, primeiro que para ela chegar no objetivo, ela vai rodeando. A mulher não consegue ser objetiva. E aí o homem, aí vocês vão descobrir isso que eu estou falando. Vocês vão descobrir isso. Porque é comum quando o homem, por exemplo, ele está... Vai lá, filho, tem gente chamando lá. É comum quando a mulher está conversando com o homem, ela chega e fala assim: você me ouviu? Você está me ouvindo? Ele vai, olha, escuta bem. O homem repete a última frase que ela falou e ela fala assim: ah, ele acabou de me ouvir, sim. Primeiro, ele não está te ouvindo. Ele sempre repete a última frase. Por quê? Porque ele sabe que é na última frase que ela quer chegar. Ah, mas como é que a gente sabe que ele não escutou a gente? Daí a 2 semanas, você vai chegar pra ele e vai falar assim: você lembra quando eu te falei isso assim, assim? Ele vai falar assim: não falou isso não. E aí você já sabe. E aí você já sabe que o homem não te ouviu. Mas por quê? Porque a mulher, ela vai ficando subjetiva na colocação. Ela vai dando volta, ela vai dando volta. Então quando ela termina de falar, se ela pergunta pra ele assim: o que você acha? Aí ele pergunta: o que você falou? Porque no fundo ele não estava esperando uma pergunta, ele estava esperando só um caso. Quando ela pergunta, ele vai e pergunta de novo, porque ele não prestou atenção. Tá claro? Mas da mesma forma que a mulher precisa ser mais objetiva, o homem tem que ser mais atento, senão os diálogos serão sempre falidos nas relações. Tá claro? E aí é das duas partes. Indica o livro Horizontes da Fala. Posso indicar Horizontes da Fala, mas antes dele eu vou indicar para vocês um livro que não é da Lavra Espírita, que se chama Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor? E esse livro vai falar sobre relações humanas, relações conjugais. Vai nos ajudar? Combinamos? Ô, gente, olha, além de Horizontes da Fala, além de Desafios da Educação, são obras que têm muito a nos ajudar, tá? Nós vamos fazer o seguinte: eu, da minha parte, eu vou encerrar, vou deixar com vocês, qual é o seu nome? Vou deixar com vocês a Daniela, que está construindo novos projetos em Carnaval. O pessoal que está vindo para cá. Faça pressa. Se vocês não se importarem, eu termino. Tá? Obrigada. Tem que trazer para essas mulheres sozinhas agora. Por isso que ela veio desculpa para apresentar um novo projeto dela. Um novo projeto. Não, os homens ficaram calados. Vocês viram? Mais tranquilo, mais seguro. Vamos fazer a prece para a gente encerrar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos encerrando a nossa tarefa desta noite, agradecidos pela proteção dos nossos mentores espirituais, que tanto têm feito por nós no dia a dia, para que nós possamos abraçar, entender e colocar em prática os teus ensinamentos. Rogamos, Senhor, que a tua paz possa se fazer nos nossos corações e que ela possa se estender aos nossos familiares, que de uma forma ou de outra compartilham conosco um movimento reencarnatório de aprendizado, de crescimento e de melhoria. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Meninos, fiquem com Deus. Até a volta.